Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olá pessoal, hoje eu venho falar de Isis. Por que Isis? Porque ela é muito procurada aqui no Egito, especialmente pelos turistas. Vocês sabiam disso? Vamos lá saber a historinha dela. Bora lá comigo. Isis ou a Set, ou Set egípcia. Ela se chamava assim no passado, até vir a conhecermos como Isis. Ela era uma das deusas mais importantes do Antigo Egito. Seu nome é a forma agora grega, Isis, uma forma grega da antiga palavra egípcia para trono. Confuso. Tinha várias pronúncias devido a esses países diferentes aí que começaram a dar outro nome para ela, mas no fundo o significado se ligava à palavra trono. Então Isis tinha fortes ligações com a realeza egípcia. Ela foi mais tarde, ela foi frequentemente representada como uma bela mulher, não é? Vocês já devem ter visto aí até em filmes, ela era uma bela mulher usando um vestido todo adequado e tinha o seu sinal também do hieróglifo no trono e tinha um disco solar assim redondo na cabeça. Às vezes também foi associada a outra deusa que tinha os chifres de vaca, que era a deusa Hathor. Vocês sabiam que ocasionalmente ela também era representada como um escorpião, às vezes como um pássaro. O pássaro eu já vi, agora como escorpião não. Mas como pássaro a gente vê muito a Isis com as suas asas, não é? E muitas vezes como uma vaca, ou seja, com os chifres da vaca e as orelhas, por causa da junção com a deusa Hathor. Não há referências a Isis antes da quinta dinastia, ou seja, lá para 2500 anos antes de Cristo. Mas ela é mencionada muitas vezes nos textos das pirâmides, ou seja, aqueles textos que deram origem ao Livro dos Mortos, né? Ela sempre é mencionada ali, nesses textos escritos nas pirâmides e não só. Ela oferecia então assistência ao rei morto. Então o faraó, quando ele morria, ele dependia também dos favores de Isis. Então mais tarde, à medida que as ideias sobre a vida após a morte, né, foram se tornando cada vez mais democráticas, Isis conseguiu estender ajuda também, não só ao faraó, mas a toda a população. Então, todos os egípcios que faleciam, eles tinham lá o seu culto à deusa Isis e pediam ajuda dela para a vida após a morte. Então, a vida após a morte não passou a ser não apenas para o faraó, para a realeza. Também os pobres também tiveram lá a sua conta. Então os sacerdotes de Heliópolis, uma cidade ali no Cairo, um bairro ali do Cairo, né, seguidores do deus Ra, desenvolveram o mito da Isis. Isso dizia assim, que Isis era filha do deus da terra Geb e a deusa do céu Nut. E ela era irmã da divindade Osíris, com quem ela casou, ou seja, ela casou com o seu irmão Osíris. Então ela também era irmã de Osíris, Set e Neftis, mas ela casou com Osíris, que foi o rei do Egito. Isis era uma rainha que sustentava o marido. Oi, gente, naquela época as coisas eram diferentes. E ela ensinava as mulheres do Egito a tecer, assar as prendas do lar, não é? E a fazer cerveja. Pois é, a cerveja naquela época era bastante consumida no Egito. Set, então, um dos primeiros deuses aí, estava sempre com ciúmes e ele armou um plano para matar o seu irmão. Set prendeu Osíris em um baú de madeira decorado e ele depois revestiu de chumbo e o jogou no rio Nilo. O baú havia se tornado o caixão de Osíris. Com o seu irmão desaparecido, Set tornou-se então o rei do Egito. Mas Isis, que era irmã e era casada com Osíris, não conseguia esquecer o seu amado Osíris. E foi então que Isis procurou ele em todos os lugares, até que finalmente descobriu que ele estava preso em seu leito em Bíbulos. Ela trouxe o seu corpo de volta ao Egito, onde Set descobriu o baú. E o que ele fez? Oh meu Deus, a Isis sempre descobre onde eu tento fazer as minhas armadilhas. Ele descobriu onde estava o baú antes de Isis e ele, furioso, cortou o seu irmão em pedaços.
e ele espalhou por toda parte para que Ísis não o encontrasse. Mas Ísis tinha poderes, e isso tudo, gente, eu tô falando, mas tá tudo escrito no templo, tá tudo escrito na parede do templo, essa história de Ísis, seus irmãos. Ísis então se transforma num pássaro, e ela é ajudada por a sua irmã Neftis. E ela foi capaz de descobrir como um pássaro reuniu todas as partes do corpo do seu marido morto. Só faltava aquela parte principal. Pois é, na história também tá assim. Usando então os seus poderes mágicos, ela foi capaz de fazer o Osíris novamente inteiro, todo feito uma múmia, todo enfaixado, nem vivo nem morto. Coisa estranha, não é de se explicar, mas é assim o culto de Ísis. Osíris, ele se tornou então uma múmia viva, 9 meses depois, Ísis deu-lhe um filho, que é Horus, aquele deus que tem a cabeça de um falcão. Pois é, Horus é filho de Ísis com Osíris, que apesar dele ser uma múmia, nem morto nem vivo, ele deu origem a Horus. E apesar dele estar lá sem aquela parte principal. Vai entender essas coisas. Osíris foi então forçado a recuar para o submundo, onde ele se tornou o rei dos mortos. Quem me segue lá no Instagram, eu tenho para baixo lá do meu feed, falando sobre cada deus do Egito. E aí vocês iam entender melhor essa historinha. Ísis, então, o que ela faz? Ela se esconde com o filho Horus nos pântanos do delta do Nilo, lá para perto de Alexandria, gente, para aquele lado de lá, do Cairo para cima. Então ele se esconde ali, eles se escondem, até que o seu filho estivesse totalmente crescido, que ele tinha medo que o seu irmão Sete vingasse agora no seu filho. E então reivindicar assim o trono de novo. Então ela defendeu a criança contra os ataques de cobras, de escorpiões, de tudo, e até ele crescer esteve escondida. Mas porque Ísis também era irmã de Sete, ela vacilou. Teve uma época em que o seu filho Horus já estava grandinho e houve a batalha com o seu irmão Sete. E ela deu uma vacilada aí. Teve um episódio que Ísis teve pena de Sete e foi decapitada por Horus, o próprio filho, acabou decapitando a mãe. Coisa estranha. A decapitação foi revertida através de magia. Eventualmente, ela e Horus se reconciliaram, não é? A mãe e o filho, e Horus conseguiu assumir o trono do Egito. Ísis era considerada a deusa esposa, a deusa mãe egípcia tradicional perfeita, contente em ficar em segundo plano enquanto as coisas iam bem, mas capaz de usar toda a sua magia, toda a sua inteligência para quando realmente fosse preciso para proteger tanto o seu marido quanto seu filho. O abrigo que ela ofereceu para o seu filho deu-lhe o caráter de uma deusa da proteção. Mas o seu aspecto principal era o de um grande mago, uma grande maga no caso, né? Cujo poder transcendia o de todas as outras divindades. Várias narrativas até falam de suas proezas como mágica. Ela conseguia restaurar corpos, ela conseguia voltar a viver, não é? As suas proezas mágicas eram muito mais fortes que os poderes de Osíris, seu marido, e de Ra, que era considerado o deus Sol. Ela era frequentemente a mulher mais poderosa, foi a primeira assim a ser exaltada em todo o Egito. Ela era invocada em nome dos doentes e com as deusas Neftis, que era sua irmã, Neit e Selket. Ela protegia então os mortos. Eles depois foram, conforme os anos vão passando, eles foram associando ela a outras deusas, incluindo aquela deusa gatinha Bastet, que conseguiram também juntar, às vezes falavam da mesma. Ísis era Bastet e Bastet era Ísis. E a deusa Hathor, que eu já disse para vocês que ela era a deusa que tinha os chifrinhos de vaca, não é? E assim a sua natureza e seus poderes, eles tornaram-se cada vez mais diversos, porque eles foram juntando os poderes de uma deusa maior com as outras que tinham importância, mas não como a de Ísis, e assim ela foi ficando cada vez mais conhecida e mais poderosa, a deusa mais feroz do panteão egípcio. Ela era até considerada o olho de Ra. Ra, o deus Sol, o deus da criação. O grande primeiro
grande primeiro templo dedicado a Ísis foi construído pelo rei Nectanebo II em 360, mais ou menos ali, antes de Cristo, em Berbeit el-Agar, no delta do Nilo. Então lá no delta onde ela se escondeu com seu filho foi onde o rei, na época, fez o primeiro templo para adoração de Ísis. Não é no Philae lá embaixo, não, senhores. Então, outros templos então importantes, incluindo o templo de Philae, como eu acabei de dizer, foram construídos durante os tempos greco-romano. Ou seja, essa época greco-romana foi já na época perto já de Cleópatra, não é? Quando Ísis era dominante, então, entre as deusas egípcias, foi quando esses templos começaram a ser feitos nessa época greco-romana. Vários templos foram dedicados a ela. Em Alexandria, então, acho que os gregos gostaram tanto dela que até ligavam a deusa Afrodite lá da Grécia. Em Alexandria, ela se tornou a padroeira dos marinheiros. De Alexandria, o seu culto se espalhou para a Grécia e para Roma, como eu acabei de dizer, e lá eles até nomearam ela com outros nomes, né? Afrodite, Vênus, diziam que elas são a mesma, é a deusa Ísis. Imagem de Ísis amamentando Horus é muito visto aqui no Egito, nos museus e em várias estátuas. A grande mãe Ísis, a deusa da cura e da magia, era crucial para as antigas crenças religiosas egípcias. Ela é conhecida hoje por seu nome grego Ísis, mas os antigos egípcios então a chamavam de Aset. O seu nome então se traduz pela Rainha do Trono, como eu falei aqui. Não se esqueçam, Rainha do Trono. Nós vemos que ela era a Rainha do Trono porque ela tinha o cocar normalmente, que normalmente é usado pelos faraós do trono, né? Os governantes, os reis. Então às vezes ela também é retratada com o cocar também às vezes de abutre, da deusa Mut, porque eles se associaram a várias outras deusas, eles juntavam um com o outro. E às vezes com um disco então, com os tais chifrinhos nas laterais, que era da deusa Hathor, que era uma vaquinha. Sempre tinha a porção humana com o animal. Ísis também pode ser vista como uma deusa alada, como então eu falei, vocês vão ver muito mais ela com asas, porque isso trouxe um ar fresco ao submundo. Ela voava e fazia sua magia e através do voo ela conseguiu juntar as partes do seu marido perdido, não é? Como Ísis e Osíris eram irmãos e que se casaram, dizem que eles já eram apaixonados um pelo outro no útero. No útero de quem, né? Quem é a mãe delas? Mas enfim. Ísis também era então a mãe de Horus, protetora do faraó, porque Horus era protetor do faraó, então tudo tinha uma ligação. Mãe, proteção, nananã, e eles iam juntando isso tudo aí. A história não é fácil de se entender. A história mais então famosa da Ísis é a que eu acabei de explicar. Seu irmão ciumento Set não gostava de Osíris, desmembrou ele, espalhou as partes pelo Egito e as antigas histórias sagradas dizem que as outras divindades ficaram tão impressionadas com a dedicação de Ísis para encontrar o seu marido querido, amado, que ajudaram ela a reanimá-lo. Ísis era muito importante para os antigos egípcios, porque ela tinha imensos poderes diferentes, de realizar coisas diferentes. Não só curar, mas também de guerrear, também de regenerar, enfim. Ela era tanto a protetora das mulheres quanto a portadora da grande magia. Ísis começou como uma figura secundária, não é? Para o seu marido. Mas conta a história que após milhares de anos de adoração, ela foi transformada na rainha do universo e na personificação da ordem cósmica. No período romano, acreditava-se que Ísis controlava o poder do próprio destino. E é isso por hoje. Vocês começaram a entender? Eu vou deixar aqui para vocês todas as imagens dos templos maravilhosos para vocês virem conhecer quando estiverem no Egito. E vocês sabem que existem pessoas que ainda hoje acreditam nessas coisas, nessas crenças, nesse poder mágico de Ísis? Pois é. Vamos lá. Fiquem com Deus. Até a próxima.